Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu recebo Bruno Henrique. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa de mangas curtas na cor bege. Boa noite, Bruno Henrique. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite do Papo de Porto 013. Que prazer em recepcioná-lo aqui nesta noite de terça-feira. Obrigado, Fabiano. É um prazer estar no seu programa. Vou tentar fazer minha autodescrição um pouquinho. Sou um homem negro, 1,75 m, cabelos e olhos pretos e estou vestindo uma camiseta preta hoje. É isso aí. Legal, Bruno Henrique. A gente aqui no programa, a gente já esteve falando de várias responsabilidades dos agentes marítimos. O agente marítimo ele tem uma gama enorme de responsabilidades dentro do sistema, do ecossistema portuário. E aí a gente não poderia de salientar, né, no caso, a responsabilidade do agente marítimo com relação à troca de tripulantes. E aí, falando da troca de tripulantes em si, né, que a gente tem aqui uma quantidade enorme de navios, né, mas falando do principal, da troca de tripulantes, principalmente do navio atracado, prazo de contrato, um tripulante em condições normais, ele tem um contrato de quanto tempo a bordo, para trabalho, no caso? Vamos lá. A MLC, né, que é a Maritime Labour Convention, ela diz que os contratos, ela visa regulamentar esses contratos, né, e ela não define um prazo, ela estipula um prazo máximo de 12 meses, então ele tem um contrato mínimo aí de 6, né, mas dependendo da nacionalidade pode variar dependendo do tipo de embarcação, né. Quando você vê uma embarcação madraga, por exemplo, os contratos podem variar, né? E quando a gente fala de navios cargueiros, eles podem ser de 6 a 1 ano, né? A MLC diz que não pode estipular esse contrato, a não ser que você tenha algum problema logístico, no caso passado da pandemia, que dificultava essa repatriação dos tripulantes, né? Então, mas a MLC era bem clara e diz que os contratos são até 12 meses, geralmente. Pode se aproximar, não tem problema. Então, como a gente tem a MLC 2006, que é uma legislação que visa toda a parte da marítimo, né? Tudo que envolve o marítimo dentro dessa MLC, que é ligado justamente à IMO, né? A IMO, né? E a OIT, no caso, né? A Organização Internacional do Trabalho, que também trata das relações trabalhistas dos marítimos, é isso? Isso. A MLC ela visa regulamentar a jornada de trabalho, contrato, condições de trabalho, que mais... Ele deu um branco. As condições de trabalho, jornada, tempo de descanso, salários, tudo, né? Então, a MLC ela é a responsável por regulamentar esse tipo de fiscalização, né? E aí, quando a gente fala de tempo de trabalho, qual é a jornada normal de trabalho desses tripulantes? Porque isso é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é, por exemplo, ele encerrou um ciclo de trabalho.
depois de quanto tempo ele pode ter um outro ciclo de trabalho de 1 ano? Ele pode ter, ou ele tem uma obrigatoriedade de um descanso, de um intervalo, de uma pausa, de um trabalho para o outro, de um navio para o outro? Olha, sendo bem sincero, a jornada de trabalho a bordo ela consiste em 12 horas, né, e ele precisa ter um descanso mínimo de 10 horas. Quanto à jornada de trabalho fora, né, assim que ele estipula o seu contrato de trabalho, eu já vi casos de tripulantes desembarcar de um navio e embarcar em outro, né? Então isso era uma coisa que tenho que ver bem a fundo com a MLC, mas pelo menos até onde eu vi não teria esse problema, né? Geralmente os tripulantes eles desembarcam porque a partir de tanto tempo a bordo eles estão com saudade da família né, eles ficam tanto tempo em isolamento, eles acabam ficando de 4 a 6 meses e depois embarcam novamente, né? Mas já tive casos de pegar tripulante desembarcando de um navio e embarcando em outro navio em outro porto, né? Então, não sei ao certo se ela tem ela pede um descanso obrigatório, né? Isso vai depender de empresa para empresa que contrata, né? Que são os main agencies, né? Quando a gente fala de descanso, você falou de jornada de trabalho de 10 horas e descanso de 12, não é isso? Jornada de 12 de 12 e descanso de 10. De mínimo de 10 horas a bordo. Mínimo de 10 horas a bordo. Essa jornada ela pode ser fracionada? Por que essa pergunta minha? Porque geralmente você tem a questão do quarto de hora, né, do trabalhador marítimo a bordo da embarcação. Então, por isso a minha pergunta, se essa jornada de 12 ela pode ser fracionada e correlacionada com o descanso de 10 horas que é do marítimo. Olha, vou ser sincero que essa pergunta aí eu preciso ver bem mais a fundo, mas geralmente quando você está a bordo, né, você tem mais outras funções, os tripulantes acabam tendo, por exemplo, o cozinheiro ele não vai ter, ele pode ser fracionado, por exemplo, porque ele faz o café da manhã, ele faz o almoço, ele tem os ajudantes. Na base da tarde ele pode ter um descanso, porque depois ele vai ter que preparar o jantar ou algo do tipo. Então, acredito que em cargos específicos pode ser fracionado, né? Quando o cozinheiro ele está ali, mas ele tem, né, os seus ajudantes, mas boa parte do tempo ele que vai ter que estar lá fazendo. Então, assim, eu acredito que para esses tipos de rankings a jornada de trabalho tem que ser fracionada, né? E aí, quando a gente fala de troca de navio, a gente iniciou a nossa conversa aqui falando de troca do navio atracado, né, no caso. Por exemplo, quando a gente faz a troca de tripulação, a gente faz uma troca total ou a gente faz uma troca parcial? Que o navio ele não pode ficar sozinho. Sim. Não tem nada que impeça, que é obrigatório fazer a troca total, né? Isso pode fazer a troca parcial, né? Geralmente, às vezes, trocam o pessoal com ranking mais baixo, às vezes trocam o pessoal com ranking mais alto. O que não pode acontecer é o navio sair sem o comandante, sem os oficiais, né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, e também sem o cozinheiro, né? Por exemplo, tivemos um caso recente que a gente teve que repatriar o imediato, né? E esse caso foi em Santos. Ele teve uma questão familiar e aí a gente teve que fazer o desembarque dele na Barra, né? Uma coisa que não é permitido, mas devido à urgência, né? A Polícia Federal e a Receita Federal eles concedem a anuência e aí depois fomos informar a Marinha sobre a possibilidade do navio atracar sem o imediato, e ela disse que não, você precisa atracar esse navio com um novo imediato. Então a gente teve que ligar para o armador e pedir para ele trazer mais um imediato para poder embarcar na Barra. Então não tem né, não tem uma questão parcial ou total, né? Então tudo vai depender de caso a caso, né? Então, no caso dos ranqueados aí, você tem como que funciona o ranqueamento a nível de navio mercante, para que a gente possa elucidar aqui uma composição mais simples ou uma composição mais complexa. No caso, há navios que têm uma quantidade
mais alta de tripulantes, outros têm navios com uma quantidade mais baixa. Sim. Mas num contexto geral, como que funciona esse ranqueamento aí da... Então, vou dar um exemplo dos navios que vêm aqui para Santos, né, que são os maiores são os Panamax, né? E aí você tem o comandante, o imediato, aí você tem o chefe engenheiro, né? Aí você tem o primeiro oficial, o segundo oficial, aí você pega o primeiro, o segundo engenheiro, e aí depois são os ranks, e o cozinheiro, né? E depois são os ranks abaixo, né? Que é o able seaman, que a gente diz, né? O oiler, todo mundo, né? Geralmente um navio ele tem entre 20 a 22 tripulantes, basicamente isso, né? Mas tem casos de navios com 25, né? Dependendo do tamanho da embarcação, tem navios com menos, né? A gente já pegou navio com 15 tripulantes, né? Quando você pega esses navios essas pequenas embarcações offshore, digamos assim, né? Uhum. Os HTS da vida, elas têm 15 tripulantes a bordo, né? Então, isso vai variar de acordo com o porte do navio. De acordo com o porte, então, mas em média... 22 tripulantes. 22 tripulantes, né? E aí você tem um navio de container com 15, 12 tripulantes, né, no caso. Containers são navios grandes, né? E você tem bastante também, né? Você tem 20 tripulantes a bordo de um navio de container. Mesmo com toda a tecnologia envolvida, há uma necessidade de uma tripulação maior? E aí eu digo por conta do navio de container, não? Não. Acho que a tripulação, ela, assim, né, já foi, o número já foi pensado já para atender as demandas e tudo mais. O que tem que ser feito é que é importante a troca de tripulação até para, como eles estão bastante tempo em alto mar e aí você tem um isolamento, né, o distanciamento familiar, é importante que há flexibilização nos portos que esses navios atraquem para fazer a troca, né? E aí você mantém a segurança operacional, né? Porque se você consegue fazer uma troca dentro daquele contrato de trabalho do tripulante e tudo mais, você vai evitar algum risco operacional, né? Porque o tripulante né, exausto, digamos assim, ou, né, com a saúde mental afetada, ele traz riscos para a operacionalização do porto, né? Porque isso aí, não só o tripulante, como a gente pode trazer para a gente mesmo. Quando a gente está cansado, a tendência de a gente cometer algum erro é muito maior, né? Então, é importante que há flexibilização nos portos para que a troca de tripulante seja feita de forma mais rápida, ágil e segura, né? Claro. Quando a gente fala de navios, você deu um exemplo aí de navios ao largo, né? Que, por exemplo, navio que estava na Barra teve que fazer a troca de tripulante. Não é comum fazer essa troca de tripulante. Quais são as documentações que são necessárias e qual é o tempo de resposta dos órgãos anuentes para que possa fazer essa troca de tripulantes? Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico que a gente tem aqui em Santos, que são as filas de navios, né? Então vamos dar luz aqui, trazer à luz um exemplo que acontece prático, que é a fila de navios. Uhum. E, por exemplo, dentro dessa atracação, o navio não atracou devido às intempéries e tudo mais, só que o contrato do tripulante ele acabou findando com o navio na Barra. Como que é feito isso? Ele permanece a bordo ou tem como ter uma documentação e fazer a troca desse tripulante? Bom, vamos lá. Isso tudo vai depender de vários cenários, né? Quando a gente fala de término de contrato de trabalho e olhando a regulamentação do porto, olhando para Santos hoje, você não pode fazer a troca de tripulantes no largo. Isso não pode. Mas tem outros portos que têm essa flexibilização, né?
é bem importante, né? Esse é o papel crucial do agente marítimo, manter as informações corretas para o armador, né? Porque isso, um navio ele chega, ele está para escalar o Porto de Santos e aí com atracação para 2 dias depois da chegada e por alguma conveniência do terminal ou do embarcador ou do importador, ele troca, muda, e aí esse navio vai atracar depois de 10, 20 dias. Então, às vezes os tripulantes já chegaram e ele vai ter que ficar aguardando em hotel, né? Então, isso, obviamente que para o desenvolvimento local é bom, porque esses tripulantes eles vão estar ali, vão consumir localmente e tudo mais, mas é ruim para o armador lá para a conta e tudo fica muito mais caro, né? Então, olhando para isso, esse é o papel fundamental do agente marítimo para manter todas as partes informadas e também informar as leis locais, né? A regulamentação local. Por exemplo, o Santos ele não pode fazer esse desembarque, a não ser que o tripulante precisa de um atendimento médico, alguma saúde familiar, algum problema familiar, e aí o comandante do navio ele liga para o agente e a gente informa as autoridades de forma imediata. O que a gente precisa? Somente de uma carta explicativa, explicando qual o motivo, e a gente manda para as autoridades. Assim, eu não me lembro de nenhum caso que eu tive demora de uma anuência nesse sentido, né? Todas as emergências que eu já enfrentei, a Polícia Federal, ela prontamente atendeu, né? Lembrando que a Polícia Federal que faz o controle migratório, então ela que determina ali a anuência ou não para desembarque, né, no largo, né? E aí depois você passa pela Receita Federal para fazer a inspeção das bagagens, né? Mas as autoridades elas atuam prontamente, né? Assim, ainda mais num porto como de Santos, que é o maior porto da América Latina, a gente tem movimentação a qualquer momento, mas assim, ela sempre atua assim prontamente, né? Tá, então você tem uma atuação de prontidão, mas aí no caso, quando a gente tem uma questão médica, a fiscalização ela vai e faz a Receita Federal ela faz o controle de bagagens e a Polícia Federal do controle imigratório. Mas quando você tem esse desembarque desse tripulante, a Polícia Federal faz o acompanhamento ao largo? Há uma designação para um agente da Polícia Federal acompanhar esse desembarque? Não, mas a gente precisa ter autorização da Receita Federal, né? E da Polícia Federal. E com isso a gente envia, dependendo também, bom, só dando um adendo, quando a gente fala de emergência médica, também a gente tem que avisar a Anvisa, né? Uhum. Porque aí ela pede um medical logbook para saber quais foram os atendimentos que houveram na embarcação, né? E também concede anuência para desembarque. Então, quando a gente tem todos esses órgãos alinhados com a anuência, a gente envia um prestador de serviço que vai fazer um prestador credenciado e que vai fazer esse desembarque no largo, né? Uhum. E aí é um prestador que tem credenciado junto a essas autoridades, então por isso não há o acompanhamento, né? Tá, então há um credenciamento, por exemplo, do cara da lancha que vai buscar Exato. Esse tripulante, Exato. Um credenciamento do médico que vai buscar esse tripulante. Exatamente. Aqui a gente chama de AF, né? Que é o AF é o funcionamento da empresa, a autorização de funcionamento da empresa, né? Que é vinculada à Anvisa. Então a empresa médica, as agências marítimas têm AF, então com isso o médico ele pode buscar esse tripulante a bordo. Aí a lancha é totalmente credenciada junto aos órgãos em Santos, com a autoridade portuária, a Polícia Federal, Capitania dos Portos, e aí
aí esse é o melhor cenário para a gente ter uma troca um desembarque, né, emergencial concluído. Tá, então esse logbook que você citou, ele coloca o quê? É o médico que preenche esse logbook com o CID, que é a doença, que é o Código Internacional de Doenças, é isso que é o logbook? Não, o Medical Logbook é um livro médico a bordo, Tá. que é preenchido, né, pela tripulação, quem teve atendimento ou algum sintoma a bordo e qual foi a precaução, qual foi o remédio, a medicação que ele tomou, né? Então, antes de qualquer navio chegar aqui no Porto Santos, a gente precisa também mandar esse Medical Logbook para a Anvisa 48 horas antes da chegada, para ver se não teve nenhum fato que possa impedir aquele navio de ter uma livre prática, né? A livre prática é o certificado que o navio está, em todos os aspectos sanitários, pronto para operar no Porto de Santos. Entendi. Então aí ele é um rastreio de tudo que aconteceu com relação à saúde do tripulante do navio enquanto estada no embarcado. Exatamente, É isso? exatamente. E esse livro, ele, assim, por curiosidade, ele permanece durante quanto tempo para que possa os órgãos de controle checarem essas informações? Quanto tempo ele é guardado? Você tem essa informação? Na verdade, ele é um livro que permanece a bordo, né? Então você vai ter sempre todos os registros. A Anvisa, aqui, para conceder uma livre prática, por exemplo, ela pede os últimos 90 dias de registro. Então, mesmo que não tenha nenhum registro, ela pede ali alguma coisa. Ela fala, preciso que você me evidencie os últimos 90 dias se teve algum relato a bordo, né? Uhum. Então, ele é um livro permanente. É igual o de visitante, que quando você chega lá no navio, lá, você chega, dá sua credencial lá, ele anota lá, então, para aquela escala, as pessoas que acessaram o navio, então ele fica a bordo. Eu pergunto isso porque a gente tem uma tabela de periódica, né, de periodicidade, com relação a documentos, né? Sim. O que é normal, né? Documento tangível, sim. físico. E aí você tem uma tabela de conservação desses documentos, né? É uma tabela temporal que você conserva o documento por 30, 50, 100 anos, né? Sim. Aí você vai se desfazendo desse documento gradativamente, né? Até porque as coisas mudam, tempos jurídicos mudam, enfim, uma série de fatores, né, que podem contribuir para a deteriorização dessa documentação física. E por isso que foi a minha pergunta. Agora, vindo aqui para um outro caso, né? Por exemplo, o navio sofreu arresto, né? Foi arrestado por motivos de financeiros e tudo mais, né? Ou por falta de documentação do navio, enfim. O navio foi arrestado por conta do representante do navio, dívidas, que é o mais comum, né? Que acontece. Como que fica a questão da troca da tripulação? Né? Essa tripulação, ela vai sair, ela pode sair totalmente, ela não sai, porque o navio, como eu falei no início da nossa conversa, o navio não pode ficar sozinho, né? Ele tem que ter alguém sempre vigilante a bordo da embarcação. Como que ficaria isso? Na questão do arresto, assim, já presenciei alguns arrestos de navios aqui, mas eram arrestos financeiros, alguma pendência do armador e logo depois de pago, assim, você saía com o navio. Então, né, geralmente isso ocorria bem no final da operação, né? Então ali você já tinha feito uma troca de tripulante ou feito qualquer outro tipo de atendimento, né? Mas agora, no sentido de arresto financeiro, digamos, por algum caso governamental, assim, eu entendo que o agente marítimo ele vai acabar pegando essa conta e vai ficar com ele, né? E assim, e infelizmente o que acontece ao redor do mundo inteiro é que os tripulantes eles acabam ficando presos. Eles ficam presos a bordo porque, dependendo do armador, ele vai acabar abandonando ali. Não são todos os armadores que fazem isso, mas já aconteceu ao redor do mundo de
de você ter tripulantes presos, né? Agora, isso é uma coisa que vai ter... Isso vai depender da gravidade do arresto, né? Eu acredito que não devo interferir num certo momento desde que alguém esteja pagando essa conta, né? Agora, quando você tem esse arresto e ninguém se pronuncia, aí vai dificultar essa troca de tripulantes, né? No caso, a não ser que a justiça determine que o agente marítimo custeie todas as despesas, né? Porque aí, quando você fala todas as despesas, você tem que desembarcar, colocar no hotel, providenciar carro para o aeroporto, pagar passagem aérea, e para você trazer outros tripulantes é a mesma coisa, né? Então, eu não vejo nenhum problema desde que alguém pague a conta, né? Então, assim, mas o que acontece ao redor do mundo é que, infelizmente, os tripulantes acabam ficando presos, né? Esse é o termo, em aspas, assim, mas presos, mas aqui, para que a gente possa elucidar quem nos acompanha, né? Eles estão presos no navio, não navio. Porque eles tenham culpa da dívida que o armador contraiu, não é isso? Exatamente. Tá, entendi, porque eu até fiquei assustado. Mas tem casos no mundo que tem embarcações que os marítimos não podem fazer nada, desembarcar, eles ficam meio que abandonados mesmo. E é comum, infelizmente é comum. Legal. E aí agora vindo aqui para um caso que ocorreu há um tempo atrás, né? Que foi o caso da pandemia. Isso foi um caso atípico dos marinheiros terem muitos problemas de ficarem presos ao navio. Como que funcionou a questão dos contratos? Como que funcionou tudo nesse universo que aconteceu aí, que foi a pandemia? Como que funcionou a questão da troca da tripulação? Olha, vou ser bem sincero que foram dias desafiadores. A pandemia, ela mostrou que tinha muitos gargalos ainda, né? Nessa parte. Mas teve bastante tripulante que acabou ficando de quarentena por muito tempo, né? Porque, assim, quando você chegava com um navio aqui e alguém testava positivo, você tinha que sair com esse navio e ainda ficar 14 dias, monitorar 2 vezes, sem contar os custos operacionais que foram lá para cima, né? Porque você fala, monitorar 2 vezes. A gente tinha que trazer tripulante para cá, colocar em hotel, monitorar 2 vezes por dia durante 14 dias. Então, ou seja, tinha um médico monitorando às 7 e às 19. Durante 14 dias. Hotel durante 14 dias. E não podia ter contato social com ninguém. Porém, quando você vai fazer um trajeto, hotel, viajar do país de origem para cá, você tem contato. Aí você fica lá 14 dias de quarentena. Começou a contar. Depois disso, você tem um trajeto hotel-navio. E aí você acaba tendo contato com outra pessoa. Qualquer um que testasse positivo tinha que voltar para a quarentena. Então, foram dias bem desafiadores, né? A gente pegou navios com tripulantes testando positivos. E aí teve que ficar 40 dias. Eu lembro de um navio nosso que a gente estava atendendo, ficou 28 dias no navio de quarentena, sem contar que conta de demurrage vai lá em cima. Cara, foram dias bem desafiadores, assim. Quando a gente fala você falou da quarentena e de ter esses marítimos confinados, né, no caso, qual foi o caso assim mais grave que você teve que realmente sacar o marítimo do navio para poder hospitalizá-lo? Nós tivemos um caso que
o tripulante ele embarcou, ele testou negativo antes do embarque, e ele embarcou, e aí durante a operação ele testou positivo. Na verdade, a ordem dos fatores foi, ele embarcou com negativo, teve a operação, e aí ele começou a se sentir mal no navio durante a operação. O armador contatou a gente, olha, esse tripulante ele está se sentindo mal, ele está com falta de ar, né? Quero os sintomas, né? E o navio ele tinha saído porque ele ia fazer 2 atracações, eles tinham acabado de sair o navio e tudo mais. E aí ele começou a passar mal e tudo mais, e aí começou aí o armador começou a ligar, o comandante começou a informar, e a gente prontamente ligamos para a Anvisa, né? E avisamos os órgãos dizendo que aquele tripulante estava em situação ruim. Mas não sabíamos se ele estava com Covid ou não, porque a gente precisava mandar um médico a bordo, e depois disso, tudo mais. E aí a gente mandou o médico a bordo, ele testou positivo, e aí o protocolo era ficar 14 dias de quarentena. Só que devido a esse tripulante, ele estava... o sintoma estava se agravando, né? A gente não teve outra opção de ter que desembarcar esse tripulante e mandar para um hospital, né? Aí a Anvisa nos deu a anuência, mandamos esse tripulante para o hospital, ele ficou 1 semana, mas infelizmente ele veio a falecer, né? E aí depois disso a tripulação teve que ser toda testada, e teve outros tripulantes também que tiveram testaram positivo, e aí depois teve que fazer higienização, deixar a embarcação em quarentena. Esse navio ficou 28 dias em quarentena, né? Foram dias difíceis, né? Porque nem todo mundo estava acostumado com isso, né? E assim, quando a gente fala de tripulante, a gente primeiro tem que entender que ele é um humano igual a gente. Então a gente tem que dar as melhores condições. Eles já estão a bordo há muito tempo, eles enfrentam um trabalho estressante, né? Um trabalho isolado, né? Então a pandemia mostrou que a gente precisa flexibilizar isso tudo para ter uma troca de tripulante aqui, não só no Porto de Santos, como a nível Brasil, a nível mundial, né? Os tripulantes são o principal trabalho. Hoje o transporte marítimo ele engloba 90% do comércio mundial. Então, para cada embarcação há um tripulante. Então, eles têm que ser tratados de maneira humanitária, né? Então, a pandemia ela mostrou isso, que a gente precisa flexibilizar e melhorar os procedimentos para ter uma troca de tripulante de forma mais ágil, né? Quando a gente fala da troca de tripulantes, 2 coisas me veio à mente agora. Tem uma primeira, uma delas eu esqueci agora, mas a outra eu falo da questão do ISPS Code, né? Quando a gente fala do ISPS Code, como que funciona todo esse trâmite quando a gente fala, porque quando a gente fala de troca de tripulante, a gente passa esse tripulante por uma zona fronteiriça, que no caso é o porto. O porto é uma atividade de meio e é uma zona fronteiriça. A questão do ISPS Code, como que ela funciona na troca de tripulação? Desde que a gente é nomeado, né, para fazer essa troca de tripulante no porto, a gente pega os dados desse tripulante, vê a nacionalidade, vê o voo e tudo mais. A gente tem que consultar se esse tripulante, se essa nacionalidade ela é ratificada pela ILO 185 hoje, né, que é a convenção que trata sobre documentos de marítimos, né, que hoje o documento em vigor é o CID, para fins de ISPS Code. Então, a partir do momento que a gente tem essa nomeação, né, que é como a gente diz lá, a gente precisa emitir um documento chamado OK to Board, né, que é OK para voar. Então a gente precisa mandar para as companhias aéreas informando que aquele tripulante ou aqueles tripulantes estão vindo para o Brasil a fim de embarcar em tal embarcação. Com isso eles chegam em São Paulo e a gente precisa carimbar esse OK to Board, fazer uma petição
em São Paulo para a Polícia Federal que faz o controle migratório no primeiro, na primeira entrada, digamos, quando é embarque, então o pessoal vem de fora via aéreo. Depois que a Polícia Federal ela faz esse controle migratório no aeroporto, desce com o tripulante, você apresenta toda a documentação para a Polícia Federal no Porto de Santos, né? Ou em qualquer outro porto brasileiro, e aí você preenche o porto sem papel. Você informa todo aquele tripulante, todos os dados, o CID, o documento, onde foi emitido, tudo mais, e aí quando você junta toda a petição, você coloca a autorização, o código que ele entrou em São Paulo, e aí a Polícia Federal ela te autoriza, e aí com isso a polícia, depois você passa pela Receita Federal para fazer o controle de bagagem antes deles embarcarem, né? Controle de inspeção, e por fim a Guarda Portuária, que ela vai pegar esses documentos da Polícia Federal e da Receita Federal e vai falar, não, tá ok, né? Tá tudo lacrado, vai conferir os lacres da Polícia Federal e vai conceder a anuência para ele embarcar. E para sair, né, no inverso, como o navio ele já chegou, aí o processo é o contrário, né? Ele faz o controle migratório desde quando o navio entra, né? O agente marítimo ele é responsável por inserir todas as informações no porto sem papel. A Polícia Federal dá anuência de entrada e vista que aqueles tripulantes daquela nacionalidade, eles não são impedidos aqui, e aí você faz o trâmite igualzinho, né? Aí você faz só o inverso, né? E aí hoje, né, a ILO, que é a convenção que fala sobre documentos, mas tem alguns países que não são ratificados pela ILO, 185, né? Por exemplo, a Ucrânia ela não é ratificada pela ILO e você tem bastante tripulantes ucranianos. E hoje você pode embarcá-los com passaporte, né? Você vê o quadro geral de vistos do Brasil, vê se ele tem uma isenção, quanto tempo ele pode chegar no Brasil, quanto tempo ele pode ficar. Se eu não me engano, ucranianos são 180 dias a cada 6 meses, então você acaba fazendo todo o processo, mas ao invés de ele apresentar o CID, ele vai apresentar o passaporte, mas a atividade, o destino final dele vai ser embarcar, e aí é o mesmo processo, né? Legal. Eu lembrei agora da outra pergunta que eu ia fazer para você. No início da nossa conversa, a gente estava falando sobre a troca de tripulantes e cada porto tem a sua regra, né, mandatória. Mas aqui me veio uma curiosidade. Se nós estamos no mar territorial brasileiro, por que há diversas regras para a troca de tripulantes nos portos do Brasil? Olha, sim, há bastante diferença de um porto para o outro, né? Por exemplo, se você traz aqui para Santos, você não pode desembarcar e nem embarcar no largo, mas quando você vai para outro porto, já pode. Por exemplo, aqui do lado, Paranaguá. Mas também, aqui no Porto Santos, funciona 24 horas, assim... Nos finais de semana a gente consegue falar com o pessoal de plantão e tudo mais, e já em outros portos a gente não consegue. Então esses tripulantes, por exemplo, numa troca de tripulantes durante o final de semana, esses tripulantes teriam que chegar na sexta-feira para a gente conseguir as anuências. Então, isso é localmente. Isso vai depender do staff, de todos os órgãos, de como tem, assim, né, trazendo para o Porto de Santos. O Porto de Santos ele é o maior porto da América Latina. São bastantes embarcações entrando e saindo praticamente toda hora. Se a gente atualizar o site agora da praticagem, tem entrada e saída. Tem um trabalho dos órgãos de dar anuência de entrada, dar anuência de saída, fiscalizar o porto de uma forma geral. Então, talvez uma atividade, além de não segura, porque quando você leva um embarque, um desembarque na Barra, não é uma atividade segura, né? Porque você está em alto mar, a lancha
balança bastante. Quem já pegou mal o tempo lá fora sabe como que é. Quando você leva um tipo de embarque e desembarque para lá, você precisa também fiscalizar isso, né? E se você olhar para a Barra do Porto Santos hoje, tem dezenas de navios esperando. Então, acredito que em portos menores você consegue ter mais esse controle. Então, pode ser que tenha mais flexibilização, porque você consegue controlar o porto de uma forma melhor, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Assim, não tem que ver de porto para porto. Não, é uma curiosidade, porque por analogia e extensão, a gente está no mesmo mar territorial brasileiro. Nós temos a atracação do Iapoque ao Chuí, né? Diga-se de passagem, de norte a sul. E você também tem que ter os órgãos anuentes de norte a sul. Sim. Então, acho que não faz nenhum sentido você ter órgãos anuentes funcionando 24 horas aqui e em outros portos, né, onde a demanda possa ser que a demanda seja um pouco menor, mas não é uma demanda zero, né, esses órgãos não funcionarem durante o final de semana, né? Assim, é o papel do agente marítimo também controlar esses horários. Por exemplo, hoje as anuências, eu disse 24 horas, mas era mais no passado isso, né? Mas hoje vai até 22 horas. Mas se você já tem aquela informação, você já prepara a logística inteira para que você consiga essa anuência de uma forma mais rápida. Por exemplo, desde quando o tripulante ele deu entrada no Brasil, isso já fica mais fácil para a autoridade conseguir dar uma anuência localmente. Por exemplo, se você esperar o tripulante sair 9 horas do aeroporto para trazer, para pedir essa anuência depois, ele vai chegar aqui meia-noite. Então, pensando aí a embarcação está atracada, então não tem muito sentido, você pode fazer isso no dia seguinte, né? Mas sim, concordo, poderia ser meio que padrão, mas é bem difícil, né? É bem difícil, assim. Com certeza, para quem está pagando essa conta dessa troca de tripulante, é muito mais fácil que esses tripulantes cheguem e embarquem, seja atracado ou seja no largo, né? Isso sem fato, porque aí você diminui o custo de hotel, né? E hoje eu acho que o principal custo, quando o navio atrasa bastante e você não consegue embarcar na chegada, é o custo de hotel, né? Porque aí você tem hotel, alimentação e tudo mais. Então, às vezes é melhor você chegar e ter já esse embarque imediato, né? Que é o que a gente sempre procura fazer. Tá, você deu um exemplo aqui também das dragas, né? As dragas funcionam nos mesmos moldes dos navios mercantes, né? Não. Eu lembro que eu atendi uma draga ano passado, uns 10 anos atrás, e os contratos de trabalho eram de 3 semanas. Então, o pessoal ficava embarcado 21 dias e fazia essa troca. Então, a rotatividade era maior, né? Então, tinham bastante trocas de tripulantes, porque os tripulantes que chegavam ficavam 21 dias a bordo e depois saíam, né? Agora eu não sei muito bem. Tem algumas dragas aqui da Vanguard aqui em Santos, então precisava ver, né, como que está funcionando, mas acredito que pode ser que mantenha a mesma coisa ali, né? Agora, um fato curioso que você, com o seu lastro profissional, já viu aí nesse tempo aí de labor, aí um fato curioso aqui, para a gente mandar aqui para quem nos assiste aqui no Papo de Porto 013, fato curioso que o Bruno já viveu e que achou engraçado. Eu tenho um aqui que eu lembro, a gente estava atendendo um navio iraniano no passado e o comandante falou para o tripulante que não era para ninguém descer a bordo, né? Para os tripulantes que não era para ninguém descer a bordo, e 2 tripulantes meio que tá ok, desceram, foram para bordo, ficaram em Santos, né? E aí quando a gente foi atender esse navio na saída,
não era uma troca de tripulante, né? Aí quando a gente foi atender esse navio na saída, os tripulantes voltaram e o comandante não queria deixar eles subirem. E ele falou, cara, não, eu falei para vocês não descerem, vocês desceram, não vai subir. E aí é o papel do agente marítimo falar com o comandante. Comandante, não, como assim? Como assim? Não, o navio tem que sair. Ele, não, eles me desrespeitaram, não vão subir. Só vão subir se me pedirem desculpa. Aí pediram desculpa e tudo mais e, né, pelo que eu entendi, o comandante acabou trancando eles ali a bordo, né? E aí isso é um fato curioso, mas é um fato triste, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, mas aconteceu. Eu acho que, Bruno, é aquela sensação de liberdade, né? Liberdade porque quando você fica muito tempo confinado, né? Que é o caso desses marítimos que ficam confinados, é natural que a gente tenha esse momento de prazer de ver o mundo do lado de fora, de poder andar que não seja no chapeamento do navio, né? No caso, de poder dormir que não seja no alojamento do navio, né? Então acho que essas sensações que o marítimo tem para poder participar do mundo, né, externo, que deve ter levado eles a ter esse comportamento, né, arredio e ficar em terra, né? E né, nada mais justo do que aí tomar um puxão de orelha igual o pai dá num filho, né, por ter sido desobediente. Exatamente. Agora você deu esse exemplo. Agora vamos dar um exemplo de, por exemplo, numa passagem de gate, alguém já ficou preso numa passagem de gate. Já teve esse caso? Sim, sempre tem, né? Sempre tem, né? Assim, quando a Polícia Federal ela dá anuência de entrada, ela emite uma lista de tripulantes, né? A crew list. E é papel do agente marítimo deixar no gate, né? Então, e lá ela lista quem são os tripulantes que estão impedidos, né? E aí acontece, né? Às vezes o agente marítimo ele deixa ali a lista de tripulante no gate, o tripulante acha que está com o short pass liberado e ele vai lá e acaba estando impedido. E aí é aquela questão, né? Ele liga pra gente e tudo mais, mas é uma coisa que a gente não pode fazer, que isso aí está fora dos nossos alcances, né? Mas acontece, né? De ficarem retidos, dependendo da nacionalidade, acabam ficando, sim, né? Legal. A gente está caminhando aqui pro nosso final aqui do Papo de Porto 013 e eu gostaria que o Bruno Henrique deixasse uma mensagem para quem quiser e desejar aí, para quem acompanha aí o Bruno Henrique dentro do agenciamento marítimo, que você fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de abordar desse tema, né? Porque o agenciamento marítimo, eu digo que o agente marítimo ele está no meio de tudo, né? Assim, e é um assunto muito importante, né? Primeiramente porque a gente falando de tripulante, a gente tem que lembrar que eles são humanos e tudo mais, então a gente tem que fazer esse papel de flexibilizar aqui no Porto, não só no Porto de Santos, como no Brasil inteiro, né? Bom, a gente somos uma agência marítima em Santos, especializada em agenciamento de navios, também lidamos com a questão de tripulantes, né? Bom, a gente está à disposição no que for para ajudar aqui e contribuir sempre para o crescimento do Porto. Legal, Bruno. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite do Papo de Porto 013. Foi um prazer enorme te ter aqui. E para aqueles que desejam acompanhar o nosso canal do Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.